Bem-vindo à primeira temporada da série Desafios Modernos. Episódio de hoje: Passado e Presente. Cerca de 250 anos antes de Cristo, um certo Dromon enviou uma carta para Zenon, funcionário do ministro das Finanças de Ptolomeu II, do Egito. Em seu livro Antigas Cartas Gregas, uma história cultural, Paola Ceccarelli afirma que esta carta pode ser tomada como representativa do formato básico da carta antiga, um formato que, em suas linhas principais, não se alterou no longo período que vai do final do século IV a.C. até o final da Antiguidade. Na carta está escrito o seguinte: Dromon para Zenon, saudações. Dou graças a todos os deuses se você estiver bem de saúde e todo o resto for satisfatório. Eu também estou bem e, de acordo com o que você me escreveu, estou tomando o máximo cuidado para que ninguém incomode seus empregados. Quando estiver pronto para navegar com boa saúde, peça a um dos empregados para comprar uma cotila de mel ático, pois eu preciso para os meus olhos por ordem de Deus. Até a próxima. Segundo Ceccarelli, no conteúdo desta carta temos uma saudação padronizada, chamada de prescrição epistolar, contendo os nomes do remetente e do destinatário, seguida de uma pergunta e informação sobre a saúde, muito frequente na abertura de cartas, depois o pedido e a despedida. Eu trouxe essa informação porque, quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, embora com algumas diferenças por conta do propósito e alguns outros detalhes, mas nós estamos diante de um método comum de comunicação da época. Considerando agora o idioma da carta, a de Dromon a Zenon foi escrita em grego, assim como a carta aos Efésios e também todo o Novo Testamento. Como o grego passou por mudanças de dialetos ao longo do tempo, na época das cartas que nós estamos falando, o período ficou conhecido como grego koiné. Tinha esse nome porque com as conquistas de Alexandre o Grande, a língua foi se espalhando e se misturando até se tornar koiné, isto é, comum. A partir do primeiro século depois de Cristo, esse grego, tornou-se a língua oficial de todo o Império Romano. Em se tratando do Novo Testamento, os livros foram escritos não na koiné erudita, mas na koiné popular, bem diferente uma da outra. Por isso, quando eu leio a carta aos Efésios ou outra do Novo Testamento, estou em contato com um meio comum de comunicação da época. Bem, nem abrimos a Bíblia ainda e já dá para tirar uma lição da história do texto do Novo Testamento. Uma lição muito importante, a primeira lição de hoje. Deus colocou um conteúdo sobrenatural, que é a sua revelação, em uma linguagem popular e em uma forma comum, para que fosse acessível a todos. Agora sim, vamos começar a ler a carta aos Efésios, o capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em um outro podcast, vamos tratar sobre os detalhes da vida de Paulo, mas por enquanto, eu quero apenas lembrar que ele era um homem que vivia cercado pelo extraordinário. Ouça o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versos 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Quem é esse homem pelo qual Deus fez coisas extraordinárias e tão separado do mundo que apenas os seus objetos de uso pessoal eram instrumentos de cura? Bem, quanto à sua origem, Paulo era judeu, natural de Tarso, que atualmente é uma cidade da Turquia, e quanto à sua formação, em Filipenses, no capítulo 3,
Ele afirma que era fariseu e chegou a perseguir a igreja achando que isso era o zelo que ele precisava ter. Até que no verso 7 ele afirma o seguinte: "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo." Quanto ao seu legado, bem, basta ler o Novo Testamento. Paulo era produto de dois mundos distintos, o mundo do judaísmo e o mundo helenista, que era formado pela cultura grega e pela cultura romana. Depois de sua conversão, ele teve de conviver com um terceiro grupo, um terceiro mundo, vamos dizer assim, que ele mesmo ajudou a construir e a promover, que era o cristianismo gentil. Era realmente um homem extraordinário, mas nós podemos tirar mais uma lição na vida de Paulo, uma lição importante para nós. Toda a formação de Paulo foi secundária diante da transformação que o amor de Cristo lhe causou. Agora vamos falar sobre a cidade de Éfeso. Ela foi fundada por volta do ano 1000 a.C. pelos gregos e passou para o controle romano em 133 a.C. Estava localizada na costa oeste da Ásia Menor e Augustus fez dela a capital da província romana da região. Estima-se uma população de 250 mil pessoas naquela época de Paulo e tinha um teatro capaz de acomodar 24 mil pessoas. Bem, só comparando com os estádios de hoje, é metade da Fonte Nova, estádio de Salvador, que pode receber 48 mil pessoas. E quase a mesma quantidade do Brinco de Ouro da Princesa aqui em Campinas, que acomoda 29 mil. Sobre a igreja de Éfeso, Atos 19 descreve Paulo ensinando diariamente por 2 anos, e não foi um trabalho fácil. Tanto que, na carta que ele enviou aos Coríntios, no capítulo 15, verso 2, ele diz que lutou com feras lá em Éfeso, mas ele estava se referindo à hostilidade da cidade. Foi a igreja mais forte do período apostólico e a adoração à deusa Diana era tão presente, tão importante para a cidade, que seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. João escreveu uma das cartas do Apocalipse para lá, e segundo a tradição, ele foi morar em Éfeso quando saiu de Pátimos, provavelmente até sua morte. Depois de fundar a igreja, Paulo enviou a Éfeso Timóteo como pastor. Em Atos 19, vemos o impacto que a pregação de Paulo causou na cidade. Isso porque está escrito que pessoas envolvidas com o ocultismo queimaram seus livros publicamente como testemunho de conversão, o que levou Demétrio, um comerciante que fazia imagens do templo de Diana, a dizer o seguinte: "Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia? Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses." Atos capítulo 19, verso 26. Isso me faz pensar no seguinte: a segunda maior festa de Salvador é a lavagem do Bonfim. Acontece desde 1773 e reúne milhares de pessoas. É uma caminhada de 7 quilômetros da igreja de Conceição da Praia até a igreja do Bonfim, levando uma imagem de Cristo chamada de Senhor do Bonfim. Na frente do cortejo vão as baianas de candomblé e acompanhando também, levando água de cheiro que vão usar para lavar a escadaria da igreja. Na fé candomblecista, o Senhor do Bonfim é Oxalá. Quando termina a festa, começam os shows, bebidas, comidas, etc. Em 2024, estavam esperando mais de 1 milhão de pessoas participando da festa chamada A Lavagem do Bonfim. Agora, imagine a atividade religiosa de uma pessoa que resultasse no esvaziamento dessa festa de Salvador. Pois é. Comparativamente, claro, foi exatamente isso que aconteceu em Éfeso. Daí então, nós podemos tirar uma terceira lição, que eu considero também muito importante. É a lição de que, mesmo imerso em uma forte influência contrária, o Evangelho brota. Isso me faz lembrar também o que escreveu o padre Antônio Vieira
no famoso Sermão da Sexagésima, pregado em 1655. Ele disse assim: é tanta a força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos, e apesar da dureza, nasce nas pedras. É tanta força da divina palavra que, sem cortar nem despontar espinhos, nasce entre espinhos. É tanta força da divina palavra que, sem arrancar nem abrandar pedras, nasce nas pedras. Os destinatários da carta, Paulo afirma que são os santos e fiéis em Cristo Jesus. Quem eram esses santos e fiéis em Cristo que moravam em Éfeso? Bruce Metzger afirma que a ausência de uma citação explícita das palavras em Éfeso, em alguns manuscritos, claro, tem levado muitos comentaristas a sugerirem que o propósito da carta era de ser uma carta circular, como encíclica entre as distintas igrejas, das quais a principal era a igreja de Éfeso. Russell Champlin, em seu comentário sobre o texto em questão, faz um sumário da discussão apresentando 3 pontos. Primeiro, o escriba, que era aquele que copiava, retirou o nome para que tivesse um ar mais universal, como uma carta circular. Segundo, a carta foi chamada aos Efésios por não ter nenhuma endereçada a uma igreja tão importante. Terceiro, a ideia mais comum é que esta carta foi enviada às igrejas da Ásia, de fato como uma carta circular, e ficou conhecida como aos Efésios por ser esta a igreja mais importante da região. Claro que estas possibilidades todas em nada diminuem sua importância, pelo contrário, faz com que a sua mensagem seja ainda mais universal e relevante para nós. Afinal, como diz Hernandes Dias Lopes em seu comentário sobre a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso tem 2 endereços. Ela é cidadã do mundo, porque está em Éfeso, não é? E também é cidadã do céu, porque está em Cristo. E pensando ainda no endereço celestial, eu acrescentaria que o comprovante de residência é a santidade e fidelidade. Para entender o sentido de santidade, precisamos olhar um pouco para o Antigo Testamento. Precisamos pensar no templo, no sábado, no povo, naquelas questões todas que Deus considerou santas lá no Antigo Testamento. Privilégio e responsabilidade estão ligados ao termo santidade. Porque a santidade não é inerente, ela é adquirida, e só Deus pode dá-la. E ser santo é estar no círculo de santidade de Deus. Esse é o privilégio. A responsabilidade está em não ser contemplativo, porque a santidade ela tem um propósito. Ser fiel é a consequência da santidade. Então, se a santidade é uma semente, a fidelidade é o fruto. Santos e fiéis em Cristo Jesus, diz Paulo aos Efésios. Mas onde estão agora estes santos e fiéis em Cristo Jesus em pleno século XXI? Bem, ele pode estar ouvindo esse podcast agora. Daí podemos tirar uma 4ª lição. Santidade e fidelidade não são coisas do primeiro século, mas uma experiência a ser vivida agora também, tanto quanto antes. Paulo então conclui sua introdução dizendo: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Onde o seguidor de Jesus estiver, ele está ameaçado pelo materialismo, secularismo, envolvido pelos poderes que atuam neste mundo, ou pressionado pelas demandas da vida. O mundo é hostil, e eu nunca vou estar em um lugar favorável à santidade e fidelidade, a não ser que esteja em Cristo. Como? Como uma raiz enterrada na terra, como um peixe na água ou como um pássaro no ar. Ou seja, sem perder o contato com aquilo que me sustenta, em qualquer direção que esteja. Na carta a Zenon, que era um funcionário público egípcio, o remetente diz Dromon, Zenon e Kairen. A palavra Kairen soa familiar a você?
é da mesma raiz usada por Paulo quando ele escreve graça e paz. A diferença é que só em Cristo uma saudação comum torna-se uma bênção. Sobre a paz, é o bem-estar que advém do próprio Deus. E isso é bastante interessante, porque não é necessariamente a ausência de alguma coisa, mas a presença de alguém. Você consegue entender isso? Não é a ausência de problemas, mas a presença divina na vida. É a graça de Deus que resulta na paz do Senhor. Eu vou contar uma história aqui para você que aconteceu em 2019. A minha esposa recebeu uma ligação de uma pessoa muito querida que pastoreei há alguns anos e estava doente com um câncer muito agressivo. Depois de quase 1 hora de conversa, ela me chamou e colocamos o telefone no modo viva voz. A pessoa do outro lado da linha estava cantando, recitando versos bíblicos e nos dizendo palavras de motivação espiritual. Ela estava se despedindo. Um câncer consumindo a vida, mas ela estava em paz. Isso é a presença de Deus na vida. Isso é estar em Cristo. O contexto do uso da palavra é do Antigo Testamento, da palavra paz. Sendo assim, em quase 2/3 de suas ocorrências, Shalom, que é paz, descreve o estado de plenitude e realização que é o resultado da presença de Deus. Por isso, Paulo cantou na prisão. A piedosa irmã da história que eu contei despediu-se em paz e tantas outras pessoas seguiram assim também. Em Cristo, podemos experimentar uma paz celestial, a despeito das circunstâncias. Deus transforma inimigos em aliados, perdidos em salvos, instrumentos contra seu povo em ferramentas do seu exército. No caso de Paulo, de perseguidor do Evangelho ao seu mais determinado pregador. Existem também muitas semelhanças entre a Éfeso do século I e a nossa cidade hoje, no século XXI. É possível ao Evangelho brotar neste ambiente e é possível também aos discípulos de Cristo hoje tanto sermos santos quanto fiéis. É possível também recebermos as bênçãos da graça e da paz de Deus e de Jesus. Isso é possível pelo elo que está entre nós e eles, Deus, nosso Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, e o Espírito Santo, nosso ajudador. O que Paulo aprendeu de Cristo deixou em uma carta tão atual que parece ter chegado recentemente à nossa caixa de mensagens, porque trata de temas e necessidades que nós vivemos hoje também. Então, posso personalizar esta mensagem da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão aqui nesta cidade. A você que está me ouvindo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou então eu posso ainda ler desse jeito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, a você, santo e fiel em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha que exercício interessante. Releia Efésios 1, versos 1 e 2 e coloque o seu nome ali. Espero que em Cristo você desfrute da mesma paz e da mesma graça como um santo e fiel. Eu vou ler algumas vezes a carta aos Efésios pela perspectiva de um comunicado de Deus que, apesar do tempo, é tão atual que vai nos ajudar a compreender e a lidar com os desafios modernos. Fique na graça e na paz de Deus. Saúde para você e sua família e até mais.